do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Infelizmente hoje, quem começou a assistir viu que tivemos um problema com a internet e não vai dar para fazer o vídeo ao vivo, né, a live como costumamos fazer, mas nós não vamos deixar por causa disso de meditar na palavra e de ministrar a santa e bendita palavra do Senhor. O evangelista Aloísio está aqui comigo, dá para ver, deixa eu ver qual é o lado, desse lado aqui, dá para ver ele aqui, ó, na telinha, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a telinha. Está aqui, ó, na telinha, o evangelista Aloísio, ele vai ministrar aí uma palavra poderosa aos nossos corações. Você deve estar vendo aí a questão do microfone, porque como eu estou aqui num bate-papo com ele, então eu acabei tendo que usar esse microfone aqui meio que improvisado. Porém, com certeza vai dar para você ouvir e entender, até porque como o vídeo é editado, eu vou dar aí uma melhorada no áudio para ficar tudo em ordem, tudo em dia. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E também, se você ainda não é inscrita no nosso canal no YouTube, se inscreva, não apenas no meu, mas também no canal do evangelista Aloísio. Inclusive, eu vou deixar o link do canal dele também na descrição deste vídeo para que você possa se inscrever, não só nesse canal, mas também no canal do evangelista Aloísio. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Então, eu vou passar a bola agora para ele, para o evangelista Aloísio, que já vai aí falar com você e ministrar a palavra, e depois eu volto ainda nesse bate-papo para ficarmos aí conversando um pouquinho, dando mais alguns avisos, fazer uma oração final e encerrar o vídeo. Amém? Forte abraço, Deus abençoe e fique agora com o homem de Deus, o evangelista Aloísio. Olá, meu querido, olá, minha querida, boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja contigo, esteja com a sua família. E nesta noite eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, através da sua palavra, que cura, que salva e que liberta. Eu tenho certeza que nesta noite Deus preparou uma mensagem especial para todos nós, onde nós vamos estar meditando na palavra de Deus, orando, e com certeza Deus tem algo especial nesta noite para nos ensinar. Hoje nós vamos aprender como viver pela fé. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Mas antes de nós meditarmos na palavra de Deus, gostaria que você fechasse seus olhos e vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo, que nesta noite nós te agradecemos por estar na tua presença, por te servindo. E te agradecemos também, Senhor, pelas nossas vidas, porque até aqui você tem nos ajudado. Te peço, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua palavra. Meu Deus, que cada pessoa que ouvir esta palavra venha, meu Deus, aprender mais de ti. E que ele venha, Senhor, nem só apenas ouvir, mas venha praticar. Porque, Senhor, nós não podemos ser apenas ouvintes da tua palavra, que nós queremos ser também, Senhor, ouvir e praticar. Nós queremos ser praticantes da tua palavra, que cura, que salva e que liberta. Meu Deus, muito obrigado pelas nossas vidas, obrigado porque o Senhor tem sido Deus novo por cada um de nós. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que eu retire de nosso meio tudo aquilo que não te agrada. Retire de mim, Senhor, tudo aquilo que for do homem, e que a partir deste momento, teu Espírito Santo venha comandar essa live, porque, meu Deus, não estou aqui para falar apenas de mim, para falar de mim, mas para falar da tua palavra. Que nesta noite eu venha tomar minha boca, eu venha tomar, Senhor, a direção de tudo que vai ser feito nesta noite, seja para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Já pega a tua Bíblia aí e abra comigo no segundo livro dos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Que diz assim, olha: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Viver pela fé. Queridos, o que é viver pela fé? O que é viver pelo que nós vemos? Aí está a diferença. Às vezes quando a gente diz assim, olha, eu quero viver pela fé. É muito simples a gente dizer assim, eu quero viver pela fé, mas nem sempre a gente vive pela fé.
E nesta noite você vai aprender, à luz da palavra de Deus, o que é viver pela fé. Viver pela fé, queridos, não é apenas como um salto no escuro, apesar que muitas pessoas pensam que viver pela fé é fácil, viver pela fé é tranquilo e tal. Não, queridos. Viver pela fé é viver a partir daquilo que Deus tem nos ensinado, é viver pela palavra de Deus. Viver pela palavra de Deus é viver pela fé. Se nós não acreditarmos que Deus é poderoso, que Ele ainda realiza milagres, fica difícil a gente viver pela fé. E quando a gente fala de alguém que viveu pela fé, alguém que nos ensinou à luz da palavra de Deus, o que é viver pela fé, a gente vem logo em mente um grande homem de Deus, que é considerado o nosso pai na fé, que é o nosso pai Abraão. Foi um homem que viveu pela fé, um homem que viveu em obediência à palavra de Deus, viveu em fidelidade, principalmente em confiança, um homem que confiou no Deus invisível, e pela sua confiança, fé e obediência, ele foi conhecido, né? Ele foi chamado por Deus de amigo de Deus, o amigo de Deus. E a gente diz assim: eu quero ser amigo de Deus, eu quero ser amigo de Deus, eu vivo pela fé, eu quero ser igual a Abraão. Mas é muito fácil a gente dizer que quer viver pela fé, quer ser igual a Abraão, né? Que quer ser visto como amigo de Deus. E muitas vezes, amados, nós não queremos pagar preço, não queremos pagar preço que Abraão pagou. Porque é muito fácil a gente dizer assim: eu sou amigo de Deus, eu vivo pela fé. Mas viver pela fé vai muito além do que nós falamos, do que nós pensamos, ou do que nós queremos de fato. Viver pela fé, nós temos que viver à luz da palavra de Deus, porque muitas vezes a palavra de Deus ela traz para nós não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos viver. E Abraão, quando Deus chegou para ele, disse assim: Abraão, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1. Vamos lá, abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12, versículo, para a gente entender melhor a palavra de Deus. E Deus, chamando Abraão, lhe fez uma promessa e disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. O que Deus está falando? Deus está convidando Abraão. A partir daquele momento, Deus está dizendo: Abraão, a partir de hoje, a partir de agora, você não vai viver pelo que você vive, você vai viver pela fé. Abraão tinha a opção de escolher viver pela fé ou não, de obedecer à voz de Deus ou não, de fazer simplesmente aquilo que ele queria, Deus queria que ele fizesse ou não. Ele tinha a opção de viver pela fé ou viver por vista. Mas ele, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a voz do Senhor, foi o que ele fez. Ele saiu do meio da sua parentela, saiu do meio do seu povo e simplesmente ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz do Senhor e fez aquilo que Deus havia ordenado a ele. E a partir daquele momento, Abraão passou a viver não pelo que ele via, mas passou a viver pela fé. Ele passou a acreditar num Deus invisível, em um Deus que podia e pode todas as coisas, um Deus que prometeu a ele fazer da vida dele um homem vencedor, pai das nações. Ele tinha a opção de dizer: não vou, porque eu não vejo Deus, apenas eu ouço, eu não vou obedecer a voz de Deus, eu não vou obedecer a voz do Senhor. Querido, mas cada vez que a gente obedece a voz de Deus, cada vez que nós ouvimos a voz do Senhor e passamos a viver aquilo que Deus manda que nós façamos, ainda que seja difícil, ainda que venha doer na nossa carne, que venha furar, partir o nosso coração, mas se é Deus que está mandando, se é Deus. E Abraão não pensou duas vezes.
E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E toda a sua família será abençoada por meio de ti. E Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão já era um homem novo, já era uma pessoa que, olhando pelos olhos naturais, já estava no fim da vida. O que muitas pessoas hoje dizem assim, ó: eu não vou mais me preocupar com isso ou com aquilo, porque eu já vivi o suficiente, eu já estou no fim da vida. E olha, que Deus falou com Abraão quando ele já estava com 75 anos, e Deus ainda tinha muito a acrescentar na vida de Abraão. E Abraão simplesmente creu no que Deus falou. Abraão simplesmente obedeceu a voz de Deus. E mais do que isso, Abraão foi fiel a Deus disse a ele. Queridos, se nós quisermos ter uma vida digna diante de Deus, se nós quisermos ser abençoados por Deus, se nós quisermos ter uma vida próspera diante do Senhor, nós temos que ser obedientes à voz de Deus. E muitas vezes a gente ouve a voz de Deus, a gente ouve o homem de Deus, a mulher de Deus pregando a palavra, ou até mesmo a gente para ler a palavra de Deus, Deus fala conosco, e muitas vezes a gente não faz caso da palavra de Deus. Essa palavra não é para mim não. Essa palavra não é para mim não. Não, querido, se Deus falou com você, obedeça. Viva pela fé, independente das circunstâncias, independente da situação que você esteja vivendo. Hoje nós sabemos que nós estamos passando por uma situação bastante complicada em todo o planeta. A gente está vendo aí pessoas preocupadas, pessoas desesperadas, muitos até pensando que não vai ter mais solução. Olhando aos olhos naturais, você sabe quando é que tudo isso vai acabar. Mas Deus, Ele nos ensinou através da sua palavra que nós temos que viver pela fé. Porque se nós for viver aquilo que nós estamos vendo, o que é que nós estamos vendo todos os dias? Nós estamos vendo as pessoas morrendo, nós estamos vendo pessoas, os hospitais sendo de pessoas enfermas, nós estamos vendo a mídia todos os dias dizendo que morreu X, que morreu Y, e que a situação está complicada, que o pico da doença ainda não chegou e que o pior ainda está por vir. Mas a palavra de Deus diz o quê? O melhor de Deus ainda está por vir. Se Deus prometeu que dias melhores virão, que dias melhores irão acontecer na vida daquele que busca a Ele, que dias melhores virão acontecer na vida daquele que é obediente a Ele, daquele que vive as suas promessas, por que nós vamos nos esperar diante dessa situação? Por que nós vamos ficar chateados, desesperados, chorando, choramingando pelo canto? Não, queridos. Simplesmente nós temos que fazer como Abraão fez. Se a palavra de Deus diz que nós temos que confiar nele todos os dias, que nós temos que confiar na sua palavra, que nós não temos que temer mal algum, o que é que nós vamos temer ao que os homens estão dizendo, ao que os nossos olhos naturais estão vendo? Nós não temos que temer nada disso. Nós temos que obedecer, sim, porque a obediência gera vida e a desobediência gera maldição. Nós temos que obedecer às autoridades, mas nós temos que principalmente confiar no que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor, confiamos em Deus. Nós confiamos no que a palavra de Deus nos ensina todos os dias. Nós andamos pela fé e nós não vivemos pelo que nós estamos vendo. Eu sei que estão aí desesperados porque muitos perderam seus empregos, outros perderam seus entes queridos.
Mas nós não temos que pensar que vai acontecer conosco, nós temos que crer e confiar no Deus impossível, no Deus que prometeu que dias melhores virão. Nós temos que confiar no Deus que disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio do teu povo e vai para uma terra que eu te mostrarei. Para o Deus que me ensinou, mandou Abraão viver pela fé. Veja o que a palavra de Deus diz no livro de Romanos no capítulo 4, a partir do versículo 1. Veja o que diz a palavra de Deus. Romanos 4, versículo 1. Que diremos sobre Abraão, o nosso pai humano? O que ele alcançou? O que foi que Abraão alcançou de Deus por ser obediente a Deus? Que lição Abraão deixou para todos nós que estamos ouvindo agora? O que nós aprendemos com Abraão? Mas você acha que foi fácil para Abraão? Imagine só você estar dentro de casa, no conforto da sua casa, e de repente Deus chega para você e diz: olha, sai da tua casa e vai para um local que eu ainda vou te mostrar para onde eu quero que você vá. Às vezes é complicado, né? Dá medo. A pessoa fica na dúvida: para onde é que eu vou? Eu estou dentro de casa, eu tenho uma família, eu tenho um teto para morar, e de repente Deus manda eu sair da casa dos meus parentes, sair do seio familiar para ir para onde? Mas Deus tinha algo importante para dar para Abraão. Deus tinha algo grandioso para entregar nas mãos de Abraão. Mas Abraão tinha que ser provado. Tinha que ser provado para ser aprovado. E tem muita gente hoje que não consegue. Que quando as provações de Deus vêm sobre sua vida, começa a murmurar. Tem pessoas que quando a provação de Deus vem sobre sua vida, começa a criticar. Outros até começa a dizer que Deus não ama mais. Que Deus não é mais com ele. Porque se Deus fosse com ele, tal coisa não estava acontecendo. Imagine nos dias de hoje. Tem muita gente que passa a vida inteira para conseguir um bem, né, para alcançar um objetivo. Imagine você, depois que você conquista aquilo que você quer, você já está no fim da vida, como Abraão já estava com 75 anos. Aí Deus fala assim: Abraão, sai do fogo. Se é muitos seres humanos hoje, ia dizer o quê? Ué, Deus não me ama. Porque se Deus me amasse, agora que eu estou chegando ao fim da vida, que eu já vivi tudo isso, Deus deveria ter me dado um conforto. Como é que Deus manda eu sair da minha casa? Sair do meio da minha parentela? E o mais importante de tudo isso, Deus lhe faz uma promessa. Deus lhe faz uma promessa. E ele, em momento algum, duvidou da promessa de Deus. Ele simplesmente creu. Mesmo ele sabendo que aos olhos humanos, olhando pelos olhos naturais, aquilo não seria possível, porque a vida dele já estava, como é que eu posso dizer, já praticamente nos 75 anos de idade. E Deus lhe promete algo, além de Deus fazer uma promessa, Deus lhe promete algo que aos olhos naturais era impossível acontecer. Continuando a leitura aqui, o versículo 2 diz assim: porque se foi justificado pela obra, Abraão tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Aí se você for para o versículo de número 18, ainda nesse capítulo 2, ainda nesse capítulo 4, o versículo 18 diz assim, Romanos capítulo 4, versículo 18. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, porque para que se tornasse pai de muitas nações, conforme que ele havia dito. Ao contrário do que se podia esperar, o que se espera de uma pessoa com 75 anos? Abraão já era avançado em idade, a sua esposa também. Já era bastante idosa, e Deus havia lhe prometido o quê? Um filho. Deus havia lhe prometido um filho.
Ao contrário do que se podia esperar, ele creu. Ele creu no Senhor, ele ainda creu com esperança, ele confiou em Deus, ele esperou no Senhor. Ele creu que aquela promessa que Deus havia feito para ele ia se cumprir. Ainda que aos olhos humanos fosse impossível. Mas ele ia crer, ele ia confiar como ele confiou. Ele não desistiu. Ele não desistiu, ele simplesmente creu. E continua a leitura. Diz assim, ó. Para que se tornasse pai de muitas nações, conforme que ele havia dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Ou seja, tanto ele quanto Sara já era avançada em idade. Mas ele não desistiu. Ele creu. Ele foi fiel àquilo que Deus falou para ele. Ele confiou no que Deus havia falado para ele. Ele não desistiu. Querido, muitas vezes Deus faz uma promessa para mim, para você. E quando o tempo vai passando, a pessoa começa a perder as esperanças, começa a achar que não vai mais acontecer, porque o tempo já passou, e porque está difícil. E muitas vezes você vê pessoas que nem praticam a mesma fé que você pratica, não serve ao Deus que você serve. Você vê a pessoa alcançando bênção, entre aspas, e tem pessoas que tem crente que se desespera. Porque Deus me prometeu e eu tenho feito a vontade de Deus, eu tenho andado nos caminhos do Senhor, eu tenho visto pessoas que não servem a Deus, eu tenho visto pessoas que não têm fidelidade com Deus, está alcançando as bênçãos, e eu não estou alcançando, e começa a murmurar contra Deus. Amado, se você está vivendo dias difíceis na tua vida, se você já clamou a Deus, já orou, já buscou, e aparentemente nada tem acontecido, não perca a tua fé, não. Continue crendo. Se Deus fez uma promessa na tua vida, Ele vai cumprir. Se Deus te prometeu algo, não se desespera, não. Fica firme. Se Deus te prometeu algo no teu ministério, sabe, na tua vida profissional, ou quem sabe na tua vida conjugal, simplesmente creia, crê somente. E não sai da presença de Deus, não. Fica firme. Confia no Deus de Abraão. Deus prometeu, quando fez a promessa a Abraão, Abraão tinha 75 anos. Só 25 anos depois que veio se cumprir. Para muita gente seria impossível. Tem pessoas que não conseguem esperar nem 2 meses, 3 meses. Tem pessoas que não conseguem esperar no Senhor. Desiste logo, fácil, acha que não vai acontecer porque está passando muito tempo e quer que aconteça logo de imediato. E o pior de tudo isso, querido, se é que eu posso dizer que foi pior, não sei se Abraão, depois que tinha alcançado a promessa de Deus, depois que Abraão conseguiu colocar em seus braços o seu filho, que foi uma promessa de Deus, Deus havia prometido a ele. Abraão já estava vendo seu filho crescendo, estava vendo seu filho indo com ele fazer sacrifício, estava vendo seu filho já chegando, chegando à maioridade, enfim. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, me dá teu filho em sacrifício. E aí? O que você faria? Você faria como Abraão fez, ou você simplesmente desistiria? Não, a bênção é minha, é o meu filho que Deus me deu, é o meu filho da promessa, eu não vou entregar nas mãos de Deus coisa nenhuma. Amados, Abraão conhecia a voz de Deus.
Deus, quando falava com Abraão, não deixava dúvida. Assim também como é comigo e com você. Deus, quando fala comigo, fala com você, não resta dúvida que é Deus que está falando. Muitas vezes, nós é que ficamos colocando dúvida onde não há dúvida. Nós ficamos colocando dificuldade onde não é para colocar dificuldade. Se Abraão fosse pensar no filho dele, fosse pensar em não entregar seu filho em sacrifício na mão do Senhor, ele não teria sido considerado nosso pai na fé. Abraão não teria sido abençoado como Abraão foi abençoado. Aquilo que Deus estava fazendo, é claro que Deus não queria o filho de Abraão. É claro que Deus não queria que Abraão sacrificasse seu filho. O que Deus queria, nada mais, nada menos, que provar para Abraão que ele era com Abraão. E para Abraão provar para si mesmo, que Abraão não tem que provar nada para Deus, porque Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe quando eu sou fiel a Ele, sabe quando eu sou fiel. Ele sabe quando você é fiel e quando você não é fiel. Não precisa a gente fazer nada para provar para Deus. Mas sim, Deus quer que nós provamos para nós mesmos como falhos nós somos. E nós temos que todos os dias mostrar que nós não temos que andar e viver por aquilo que nós vamos todos os dias. Nós temos que provar que nós temos que viver pela fé. Nós temos que provar que nós temos que viver pela fé, não por vista. E Abraão, ele não vivia por vista. Ele vivia pela fé. A maior prova disso é que quando Deus disse assim, Abraão, sobe lá e sacrifica teu filho a mim, eu vou querer que ele sacrifique. Você não pensou duas vezes. Mas no coração de Abraão, sabe lá o que estava se passando naquele momento. Você acha que é fácil uma pessoa sacrificar o seu filho? Abrir mão do seu bem maior? Não é fácil. E muitas vezes a gente diz assim, mas eu vivo pela fé. Viver pela fé, nem nós pensamos ou imaginamos. Às vezes dói, porque nós temos que provar para nós mesmos que nós vivemos pela fé. Viver pela fé é abrir mão daquilo que nós tanto queremos, mas que a gente possa fazer para ajudar na obra de Deus. Às vezes desistir de nós mesmos, né? Deixar de fazer a nossa própria vontade, deixar de fazer para nós mesmos, mas para fazer aquilo que Deus está mandando que nós façamos. E às vezes a gente fica inventando desculpa, né? A gente fica colocando desculpa onde não há desculpa. Fica botando dificuldade onde não tem dificuldade. Porque as coisas de Deus, quer dizer, simples e descomplicadas. Nós que complicamos. Colocando a dúvida, o medo, a incerteza. Mas veja bem, se Deus prometeu, se Deus disse que vai fazer, por que eu tenho que ficar duvidando? Se Deus disse que o melhor dele está por vir, por que eu vou ter que ficar com medo? Eu tenho que ser obediente. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me preservar. Mas eu tenho que confiar no Deus que prometeu que dias melhores virão. Eu tenho que confiar que essa dificuldade que nós estamos passando, que o nosso país está passando, que o mundo está passando, isso é só uma nuvem. Porque a palavra de Deus diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Enquanto as pessoas confiam nos homens, confiam em outras coisas, nós confiamos em Deus. Nós temos que confiar naquele que prometeu que dias melhores virão e que nós vamos passar por essa dificuldade, vamos atravessar por tudo isso. Você já imaginou se no momento mais difícil da nossa vida entregasse fome? O que seria de cada um de nós? Você já pensou se Abraão dissesse assim, eu não vou dar, não, Senhor. Sinto muito, o Senhor me desculpe, mas eu não vou entregar meu filho em tuas mãos, porque o meu filho, o filho que o Senhor me deu, ele é meu. Eu não posso te dar. Eu não posso sacrificá-lo. Mas como foi que Abraão fez isso? Porque Abraão, ele era fiel a Deus. Abraão era fiel, ele vivia em fidelidade. E outra coisa, Abraão, independente de qualquer coisa,
Simplesmente Deus falou a Abraão: sobe lá no monte, sacrifica teu filho. Eu quero teu filho de sacrifício. Ele obedeceu a voz de Deus. Ele não desistiu. Ele não colocou empecilho. Ele simplesmente obedeceu. E o mais importante, ele confiava. Aí eu te pergunto: onde é que está a sua confiança? Você está disposto a viver mesmo pela fé? Se Deus te pediu o teu bem maior hoje, talvez não seja um filho, talvez não seja a tua casa, enfim. Mas se Deus te pediu meio aquilo que você tanto ama, o que você faria? Você entregava nas mãos de Deus? Ou você simplesmente ia inventar uma desculpa? Já pensou se Abraão dissesse assim: Senhor, eu não vou entregar meu filho? E outra coisa que eu fico observando, amado, é que quando Deus pede o filho a Abraão, Abraão é tão obediente e fiel a Deus que nem com a sua esposa ele comentou. Sabe o que é que eu vejo com isso? É que existem coisas, se você compartilhar com outras pessoas, ainda que seja com sua esposa, com quem quer que seja, mas existem coisas que é só você e Deus e mais ninguém. Só você e Deus e mais ninguém. Por que eu estou te dizendo isso? Se Abraão chegasse para sua esposa Sara e dissesse assim: Sara, Deus pediu nosso filho Isaac, sacrifício. O que você acha que ia acontecer? Sara ia permitir ou não? Você acha que Sara ia aceitar, assim como Abraão aceitou? Eu tenho certeza que Abraão aceitou com o coração partido. Mas entre obedecer a Deus e preservar a vida do seu filho, do seu bem maior, ele preferiu obedecer a Deus. E sabe o que é mais importante de tudo isso? No momento em que Abraão foi sacrificar o seu filho, Deus não permitiu que seu filho fosse sacrificado. E a bênção de Abraão veio em dobro. Para finalizar, veja o que diz aqui, ó, no versículo 20, ainda do capítulo 4 de Romanos. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Abraão, em momento algum, ele deixou de crer. Seu filho, com certeza, no momento do sacrifício, isso foi que passou pela cabeça do filho dele. O filho de Abraão já tinha... muitos teólogos dizem que ele tinha em média de 15 a 18 anos, não sei. Abraão já tinha mais de 100 anos. Será que Abraão ia conseguir pegar o seu filho, um jovem, um senhor de 115, 116 anos, com mais de 115 anos, ia conseguir agarrar um jovem, 15 anos, 18 anos? E não, com certeza não. Houve um diálogo entre eles. E Abraão com certeza convenceu o seu filho que ele seria, naquele momento, o sacrifício que Deus queria que acontecesse. E com certeza tanto Abraão quanto seu filho foi obediente a Deus. E o que aconteceu? Nenhum dos dois foi decepcionado. Abraão não foi decepcionado, o seu filho também não foi decepcionado. Pelo contrário, ambos recebeu o bem maior, recebeu a maior bênção do Senhor. Você já pensou hoje para você chegar para uma pessoa e dizer assim: ó, você é meu amigo, eu tenho você como um amigo? É difícil, né? Porque a gente não conhece o coração do homem. A gente não sabe o que se passa no coração do homem. E Abraão, no momento em que ele tentou sacrificar o seu filho, em obediência e confiança em Deus, o próprio Deus impediu com que isso acontecesse e ainda chamou Abraão de amigo. Abraão, você é meu amigo. E você, meu querido e minha querida? O que é que você está fazendo para agradar a Deus?
Você está vivendo por fé ou você está vivendo por aquilo que você vê todos os dias? Você está confiando em Deus no momento de dificuldade ou você prefere acreditar no que a mídia está falando todos os dias? E aí? O que é que você está falando? Está fazendo? Em quem você está confiando? Onde está a sua confiança? Está em Deus ou está nos médicos? Onde é que está a sua confiança? Você está disposto mesmo a viver pela fé? A abrir mão daquilo que você mais quer, que você tanto deseja, para viver a vontade de Deus? Porque viver pela fé é simplesmente deixar de viver a nossa vontade para viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus nem sempre é aquilo que a gente desejamos naquele momento. Porque nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Mas muitas vezes, fazer a vontade de Deus dói na pele, dói na carne. E a pessoa se dissesse assim, Abraão dissesse que não ia fazer a vontade de Deus, porque realmente estava sendo doloroso para ele. É isso que nós temos que fazer, meu querido, independente de qualquer coisa. Nós temos que buscar ser fiel a Deus todos os dias, obedecer a sua palavra, porque foi isso que Abraão fez. Abraão foi obediente a Deus, em momento algum ele deixou de confiar no Senhor, ele foi fiel a Deus, dando aquilo que Deus pediu a ele, que era o seu bem maior, o seu filho. Ele não pensou, e em momento algum ele disse, isso aqui é o meu filho que Deus me deu, não. Ele pensou, Deus me deu, eu vou ter que devolver para ele, não é meu, é meu. Ele não pensou duas vezes. Se você quer ser abençoado, se você quer ter uma vida de fidelidade, ter uma vida digna diante de Deus, para de viver por aquilo que você está vendo. Porque os nossos olhos carnais, nossos olhos naturais, nem sempre mostram aquilo que é interessante para nós. E nos dias que nós estamos vivendo tanta luta e tanta dificuldade que o nosso planeta está passando, o que nós estamos vendo aos olhos naturais é quase impossível a gente atravessar. Mas à luz da palavra de Deus, tudo isso vai passar. E com certeza, as bênçãos de Deus, ela virá sobre nossas vidas e nós vamos atravessar essa luta dando glórias a Deus. Amém, meu querido? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe sua casa. E não desista, por mais difícil que seja, viva pela fé, seja obediente, seja fiel ao Senhor, principalmente, confie em Deus acima de qualquer coisa. Se sua confiança está em Deus, com certeza nós seremos vitoriosos. Amém? Que Deus abençoe a todos. E até a próxima terça-feira, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. É com o Senhor agora, meu pastor. É isso aí, meu querido. Minha querida, você que está aí nos assistindo, né? Realmente temos que viver pela fé. E a definição dada aí pelo evangelista Aloísio é uma das definições mais simples e objetivas. O que é viver pela fé? É viver na prática da vontade de Deus. Isso é viver pela fé. É muitas vezes abrir mão da nossa vontade, como o evangelista falou, para fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade de Deus. E realmente, quando a vontade de Deus e a nossa é a mesma, é moleza, né, evangelista? Quando Deus nos manda fazer aquilo que nós também queremos fazer, é moleza. Mas e quando a gente quer fazer uma coisa e Deus nos manda fazer outra coisa? Aí às vezes dói, né? Aí é como carne, diz o ditado popular, que Deus está sendo injusto e tal. É isso mesmo. Mas é a vontade dele, né? Como diz o ditado popular, é aí que a porca torce o rabo. Né? É verdade. Mas é necessário viver pela fé. E, inclusive você que está nos assistindo agora, né, através desse vídeo gravado, se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa faz parte da vontade de Deus.
porque é bom e agradável a Deus que chegue ao conhecimento de todos os homens, que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo. Então, se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receba Ele agora. Aí mesmo onde você está, ore, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Se você, por um acaso, um dia o recebeu, mas agora está afastado, afastada, você sabe que a vontade de Deus não é essa. Qual era a vontade do pai do filho pródigo? Que ele voltasse para casa. E essa também é a vontade de Deus para a sua vida. Então ore também agora. Diga ao Senhor: Pai, eu me reconcilio contigo agora. Eu faço contigo uma nova aliança. Isso, faça a sua oração pessoal, faça a sua oração particular. Eu vou pedir, inclusive, para o evangelista Luísio fazer agora uma oração para que verdadeiramente Deus nos ajude e que todos nós possamos viver pela fé, praticando a santa e bendita vontade do Senhor. Evangelista Luísio, faça essa oração, por favor, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine a cada vez mais andar segundo a Tua vontade. Que nos ensine, ó Deus, cada vez mais a andar, meu Deus, pela fé e não por vista. Meu Deus, nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes a nossa vontade, ela confronta com a Tua vontade. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes fazer a nossa vontade é bom, aparentemente. Mas, ó Deus, a vontade que mais nos beneficia, Senhor, é a Tua vontade, Senhor. E nós queremos, meu Deus, não viver aquilo que nós queremos, mas viver aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Meu Deus, nos ensina cada vez mais a ser homens e mulheres obedientes ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, andar em retidão com o Senhor. Meu Deus, ainda que não seja, Pai, como nós planejamos, como nós queremos, mas que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela se cumpra nas nossas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido Deus conosco. Meu Deus, o que seria de nossas vidas, o que seria de cada um de nós, se não fosse a nossa fé? Se não fosse a Tua palavra, Senhor, que nos traz a esperança. A Tua palavra diz, ó Deus, que dias melhores virão. E nós estamos confiando nas Tuas promessas. Nós estamos crendo, Senhor, naquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. E nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos, sim, Senhor, porque tem muita gente que neste momento estão desesperados, sem saber o que faz. E nós estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, te servindo, te agradando, e sabendo, Deus, que o Senhor tem algo muito bom preparado para cada um de nós. Se nós permanecermos, ó Deus, na Tua presença, te servindo, andando pela fé, e não andando pelo aquilo que nossos olhos carnais veem. Eu tenho certeza, meu Deus, que o sobrenatural do Senhor, assim como aconteceu na vida de Abraão, vai acontecer também nas nossas vidas, vai acontecer na minha vida e na vida de todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que busca no Senhor e que espera no Senhor, assim como Abraão esperou no Senhor e foi justificado pela sua fé. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, nos ensina cada vez mais a ser obediente à Tua palavra, ser fiel, Senhor, àquilo que o Senhor tem nos colocado, ó Deus, e também, Senhor, para que possamos ser mais e mais confiantes em Ti. Porque, Deus, a nossa confiança não está nos homens, a nossa confiança está naquele que fez o céu e a terra, que é o Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, eu te peço e te agradeço, em nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima terça-feira, se assim nos permitir. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Como eu falei no início, como você está vendo passar aí embaixo na descrição, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva também no Evangelista Luísio. O link estará na descrição, tá? O link do canal do Evangelista Luísio estará na descrição. Se inscreva também neste canal. Quinta-feira
estaremos aí de volta com uma live. Se a internet ajudar, será live. Se a internet não ajudar, será vídeo gravado e depois vai para o ar, para que nós possamos continuar com o nosso propósito, que é levar a cada dia mais e mais a santa e bendita palavra do Senhor. Ore pelo nosso ministério, Ministério Atos 29, e se quiser cooperar também financeiramente, aí na descrição do vídeo você também vai ter links, formas que você possa vir a cooperar com esse ministério. Amém? Deus abençoe, forte abraço, que verdadeiramente a bênção do Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida. Eu vou ministrar agora a bênção sacerdotal e já vamos encerrar esse vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém? Glória a Deus.